Vamos ver se agora, se acontece, vai funcionar tudo direitinho. A gente não está conseguindo a imagem do Rogério Nagai. Vamos aguentar, vamos esperar mais um pouquinho. Esperando o Rogério Nagai. Vamos que ele apareceu aqui na relação. Vamos ver. Vamos lá, Rogério, mostra a sua cara. Oi, pronto? Oi, ainda não. Que coisa, hein? Ô, meu amigo, o que será que está acontecendo, hein? Não está vindo a sua imagem, Rogério. Não, nada? Confirmam se a imagem do Rogério está aparecendo? Vamos ver se alguém dá notícia aqui. Nada, Não é. ainda, Peraí, não está aparecendo. peraí, deixa eu ver a conexão aqui só. Bem, o Rogério saiu. Vamos aguentar só mais um pouquinho aqui para ver se ele. Oi, Nath, tudo bem, querida? Então, a gente está com um problema aqui com a conexão do Rogério Nagai. Não aparece a imagem dele, o som tá legal, mas vamos ver agora. Pronto? Foi? Oi? Consegue ver agora? Não, Rogério, ainda Peraí, não. estranho, hein? Vamos esperar mais um pouquinho. E nós testamos, né, amigo? Deu tudo certo aquela hora. Peraí. Realmente está tendo. É engraçado porque Confirmando. eu consigo ouvir sua voz e ver você aqui. A Nath do Arthur está perguntando se você não está com a câmera virada para selfie, porque ela ficaria preta mesmo. Porque isso já aconteceu na transmissão dela. Isso! Oi? Agora sim! Agora Conexões aí à veio. noite. Nossa amiga até está com a expressão preocupada, assim. Eu acho que à noite tem muito acesso, né? As pessoas ficam vendo filmes aí. Bem, gente, graças a Deus deu tudo certo. Eu queria me apresentar. Eu sou o Leandro Rezende, eu sou gestor do Teatro João Caetano. E hoje eu tenho um maior prazer de convidar aqui para um papo gostoso, tenho certeza que vai ser, com o ator, produtor, professor, ativista político, enfim, um munícipe assim, da melhor qualidade, que é o Rogério Nagai. Bem-vindo, amigo. Obrigado, Leandro. Obrigado aí à Secretaria de Cultura, Municipal de Cultura de São Paulo, obrigado ao Teatro João Caetano. Queria agradecer, né, antes que a gente esqueça, né, queria agradecer ao Júlio Dória, equipe sensacional da Secretaria de Cultura, queria agradecer também ao Leandro Rezende, que é gestor lá do Teatro João Caetano também, ter feito um trabalho excepcional lá no teatro também. E obrigado a todos que estão nos assistindo Não, aí também. não, e eu, o Rogério, tem uma coisa, um dado curioso, porque as pessoas. Você e o Rogério se conhecem de onde, né? Gente, eu e o Rogério fizemos, nem lembro o ano, Rogério. Você era um garoto, eu era um pouquinho. 2000 e 2005, 2005, 15 anos atrás. 2005, a alma de Sete Suan do É, Brest. Foi aí que nós nos conhecemos, nos tornamos amigos e começou essa relação toda. Rogério, eu acho que assim, o que as pessoas mais querem ouvir você falar, porque é um projeto de uma beleza absurdamente, né, inquestionável, que é o Sobreviventes pela Paz, mas eu gostaria que você também desse nessa caminhada sua, você podia pontuar alguns pontos que você acha que é interessante e que também fizeram parte dessa gênese, né, de desembocar nesse projeto, que já é uma coisa muito maior, enfim, né, com vários
braços aí, fora de São Uhum. Paulo, etc. Você podia dar uma pincelada em geral dessa caminhada sua. Bom, então vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Eu sou o Rogério Nagai, né? Eu não preciso apresentar muito aí, que o Leandro já falou sobre isso aí. E dizer que é um prazer imenso estar aqui para conversar com vocês. Com você, Leandro. Tudo começou. Foi muito curioso, assim, né? Porque eu sou de Santos, eu comecei fazendo teatro amador em Santos, eu venho do movimento de teatro de rua, e que é totalmente diferente do que a nossa pesquisa atual, né? E depois eu comecei fazendo teatro muito tempo em Santos, em 2000, né? E depois eu comecei a ganhar assim, prêmios lá, enfim, aí comecei então a querer estudar realmente a sério, né, teatro, mas não com o objetivo de me tornar ator profissional, mas com o sentido de investigar mais, saber o que é realmente ser ator, que era um universo para mim totalmente diferente, né? A minha primeira formação é em ciências de computação, né, em exatas, e na família não tinha ninguém assim na carreira artística, né? Certo. E aí eu vim para São Paulo então, para estudar, acabei me formando, fiz 5 anos, fiz 3 anos de teatro escola Macunaíma, me formei, fiz 2 anos de teatro amador em Santos e comecei então em 2004 profissionalmente a fazer teatro em Santos e paralelamente eu trabalhava também com TI, né? Então e 2005 então foi um divisor de águas porque eu comecei então decidi já venho me programando há muitos anos, né? Decidi então migrar, né, totalmente de áreas e já era um processo natural que aos poucos eu estava deixando um pouco de TI e fazendo me envolvendo muito mais com teatro. Então minhas amizades eram com atores, diretores, atrizes, né? E eu respirava teatro assim praticamente quase 100% do tempo, né? E em 2005 foi um divisor de águas. Aí eu comecei então inclusive contigo, né? A Boa Alma de Sedução foi a minha estreia no teatro profissional, né? Uhum. Eu era recém-formado, né? Não recém, né? Tinha um ano de formado, mas e foi uma grande produção, né? Na época, né? Foi muito bem falado o espetáculo, né? Então eu tive muita sorte, assim, graças a Deus, de cair sempre em produções assim de muito sucesso, né? Com sucesso em todos os sentidos, né? De público, de crítica, né? E com profissionais, né, inclusive. Trabalhar com pessoas muito assim especiais, né, Rogério? Assim, É, lendo um pouco, você trabalhou com o Zé Renato, exatamente. simplesmente isso, né? Quer dizer, isso já é uma coroação quase, né? Eu não tive esse É. prazer. Foi muito curioso, né, que você tocou nesse assunto, né? Eu tinha até esquecido, porque assim, foi o Zé Renato, eu conheci ele já há algum tempo, né, através de amigos em comuns, né? E eu era sou amigo até hoje, né, do Alexandre Garcia, que tinha um café lá no Teatro dos Arcos, que é onde o Zé Renato ficava, né? A sede deles, e que era a Casa da Comédia. E aí a gente se conheceu, né? E o Zé, assim, ele sempre foi uma pessoa assim muito exigente, né? Muito assim profissional, e sempre exigia muito do ator, né? Exigia uma qualidade assim, um primor, né? E eu sequer não conseguia fazer teste, né? Porque, enfim, sempre muita gente, né? Enfim, como você falou, muita gente quer trabalhar com o Zé Renato. E foi curioso, porque quando eu fui fazer o teste, foi assim, tinha muita. Eu lembro que era uma substituição, né, de um elenco e estava precisando, acho que, de uns 3 ou 4 atores, né? Nossa, mas teve assim mais de 300 currículos entregues. E foi Eu uma força-tarefa. imagino. Foi uma força-tarefa para fazer assim a triagem. E aí desses 300 assim foram, sei lá, tipo 30 foram fazer o teste, né? Que foi aí o teste já no palco, né? Eu tava super É, nervoso, né? imagino. E aí a gente ficava olhando assim, o teste dos outros, né? Que é uma situação meio estranha, assim, né? E aí tinha você vê assim, pessoas altamente assim, currículos invejáveis, assim, fazendo teste, né? Que ia trabalhar com o Zé Renato. E os caras assim gaguejavam em cena, né? Eu lembro até hoje tem um ator assim que foi já experiente, né? Na época eu era novo, né? Tinha um ator que tinha o dobro da minha idade. E aí ele errou assim o texto e aí ele falou, desculpa, Zé, né? Posso repetir? Não, não tem problema não, não precisa repetir não, já vi como você é. Aí o ator falou assim, não, Zé, olha, eu agradeço muito só pelo fato de estar aqui fazendo o teste, para mim já é uma vitória, porque era um prazer imenso conhecê-lo. Eu acabei passando, né? Eu nem esperava, né? Imagina, eu super nervoso. Eu acabei trabalhando. Em 2010 nós montamos a Santa Jonas Matadouros, do Brecht também, e ficamos quase um ano, né, com esse espetáculo lá no Benoit de Oliveira, ali na Bela Vista. Foi uma belíssima montagem,
18 atores em cena, música ao vivo, nós cantávamos também no espetáculo. Então O Brecht eu... está presente na sua vida, né, Rogério? Exatamente. Tanto que na minha formação, inclusive no Macunaíma, o espetáculo que eu me formei, ele tem uma certa ligação, né? Porque foi um interrogatório de Peter Weiss, né? Então já começou ali a apontar alguma coisa para a Segunda Guerra, para Brecht, né? Então, narrativa no distanciamento. E é muito curioso, né, que você tocou também no assunto, porque eu morava, antes de Santos, eu morava em Suzano, que é uma cidade que é muito pequena, né? Na época não tinha teatro, nem tinha cinema. Quando eu me mudo para Santos em 92, foi que eu tive o primeiro contato com as artes, né? Foi a primeira vez que eu fui ao cinema, eu acho que foi em 1993 ou 94, foi numa excursão de escola do antigo colegial, né? Hoje é o ensino médio, né? Uhum. E fomos assistir no cinema de rua, que hoje nem existe mais em Santos, A Lista de Schindler. Então foi o primeiro filme que eu vi no cinema, foi A Lista de Schindler. Então aquilo me marcou assim, tamanha forma, né? Que eu falei, nossa, né? Que belíssimo filme, né? Enfim, então sempre foi me perseguindo, de certa forma, na minha vida, o tema da Segunda Guerra Mundial e o tema e Brecht também. Agora, olha só, né? Eu estou aqui viajando, você falando, como que. E agora você contando essa coisa da lista de Schindler, como que, assim, a questão da né, da Segunda Guerra, a questão da montagem, que você pega sempre uma coisa meio brechtiana, a Uhum. condução de atores, essa quebra que tem, olha, isso aqui é teatro, mas também não é, né, é realidade, É, né? aham. Engraçado, né? Já estava aí tudo já indo junto sem ser necessariamente racional, né? Não, e mais uma assim, coincidência, né? Enfim, tem gente que diz que coincidências não existem, né? Outros dizem que sim, mas enfim. E quando eu fui fazer faculdade de TI, né, em Santos, em 1997, né, no primeiro dia de aula da primeira matéria, assim, primeiro dia de aula da faculdade, assim, e coincidentemente o professor ele deu aula inteirinha sobre a bomba atômica de Hiroshima, né? Aí eu achei estranho, falei, nossa, mas o que tem a ver, né? Um professor de TI dando aula, uma matéria sobre a bomba atômica, né? Matéria, a aula toda, né? 40 minutos de... Mas eu depois entendi porque ele queria sensibilizar as pessoas, que não queria apenas se tratar a questão, né, ficar aquele profissional apenas de TI, que só quer saber de exatas, não. Era uma matéria um pouco mais assim, abrangente, né? Certo. Então, foi sempre me perseguindo, de certa forma, esse sistema. É muito louco. Rogério, como é que começa a ser formatado isso aí dentro de você, né? Dentro do seu espírito, essa questão dos sobreviventes de Hiroshima, do projeto Sobreviventes pela Paz. Qual foi o início dessa gênese toda, assim, para desembocar no que hoje nós conhecemos, né? Aonde que começou isso a mexer com você? Então, tudo começou em 2012, né? Na verdade, no finalzinho de 2011 para 2012, eu fui convidado por um grupo de amigos, todos atores descendentes japoneses, né? Então eu vou usar o termo nipo brasileiro, tá? Toda vez que eu falo nipo Uhum, brasileiro, são os descendentes japoneses que moram aqui no Brasil, que nasceram aqui, né? Então uhum, na verdade, o Ricardo Oshiro e o Henrique Kimura, eu já conhecia eles de alguns trabalhos de filmes publicitários, né? Que a gente se esbarrava, né? Alguns espetáculos que eu assistia também, né? E mas a gente não nos falava, né? A gente só se via assim. E aí eu olhava assim e falava, nossa, caramba, tem mais um descendente, né? Que coisa, né? Porque são pouquíssimos, né? Descendentes, né? De japoneses que seguem a carreira artística, né, aqui no Brasil. E, e aí nesses testes, né? Nesses filmes publicitários, a gente faz amizade, começa a conversar e em determinado dia eles me ligam, né? E me chamam para um projeto, né? Que tinha por objetivo de estudar realmente mais, tratar sobre essa questão de como é ser um nipo brasileiro aqui no Brasil, né? Mas num olhar sobre as artes, né? Mas de forma que seja tinha que ser uma coisa autêntica, uma coisa que inédita
e uma coisa que não fosse repetir estereótipos que a grande mídia retrata, né? Que o nipo brasileiro é aquele certinho, né? O fiel à esposa, honesto, trabalhador, né? Enfim, tudo aqueles estereótipos, né? Que fazem parte né, do imaginário popular de algumas pessoas, né? E aí, então, nós fomos desenvolvendo essa ideia e o que nos angustiava era que em 2008 teve o centenário da imigração japonesa no Brasil e que tiveram muitos eventos, né? Tiveram escultura, dança, poesia, filmes, né? Cosplay, enfim, fenômeno pop, teve muita coisa, né? Danças típicas, artes marciais, só que no teatro não se tinha nada sobre o que foi produzido aqui, de 100 anos de imigração. Poxa, nós estamos falando de 100 anos de imigração japonesa no Brasil. Não é possível que desses 100 anos não tenha se produzido coisas aqui. Então a gente ficou com essa angústia, né, de querer investigar isso. E quando se tinha teatro, traziam sempre peças do Japão, sempre os teatros tradicionais, que era o No, o Kabuki, né? Sempre nesse formato de linguagens, né, de espetáculos tradicionais no Japão, que tem tradição há milênios já, né? Nem Butô praticamente não se tinha, né? Então, nós pensamos assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse apanhado de 100 anos de imigração japonesa no Brasil, isso nós estamos falando de 2012, tá? Vamos formatar um projeto e propor a esse projeto fazer uma investigação do que se produziu nesses 100 anos de imigração, mas aqui no Brasil, né? Mas, além disso, vamos falar sobre o lado B. O que seria o lado B? O lado não contado, os tabus, né, os temas que as pessoas não querem contar ou não sabem, né? As histórias que não estão nos livros oficiais, né? Porque aquela história que está no livro oficial, todo mundo já sabe, né? O imigrante veio para cá, trabalhou em lavoura, o filho estudou, foi para o Japão ou não, e virou médico, passou na USP, né, ou outras faculdades, enfim. Isso a gente já conhece muito bem essa história, né? O que nos interessava era um retrato, um recorte humano daquele descendente ou imigrante, né, que de repente rompeu com essa, digamos, né, profissões tradicionais e decidiu subverter de todas as formas. Sei lá, foi virar músico, né, foi trabalhar na pornochanchada, né, no cinema, não sei. Né? E descobrimos... então nós tínhamos uma ideia, um projeto. Aí nós escrevemos no Prêmio Miriam Muniz, né, que hoje não existe mais, existia até da Funarte. Nós não passamos. Logo em seguida, no mês seguinte, escrevemos na Lei de Fomento e passamos na Lei de Fomento, em 2012. Certo. Uhum. Então éramos em 4 atores e a diretora para trabalhar esses temas, os mais significativos da colônia, né, digamos assim. E achávamos que 4 temas seriam poucos, né? Então decidimos abrir mais, convidar mais atores também, e aí nós desenvolvemos então 10 espetáculos, 10 temas dos mais variados possíveis, dos mais instigantes e mais interessantes possíveis também. Então teve um que foi falar sobre a luta armada, né, contra a ditadura, e aí trouxemos uma pessoa que lutou contra a ditadura, foi preso, torturado pelo DOPS, que era filho de japonês, inclusive. Tinha vários, pegamos até o fenômeno pop, então trouxemos uma lolita, que se veste, assim, se monta de lolita 100% do tempo. Trouxemos um rapaz que é psicólogo e é homoafetivo, né, e aí, que é um tema também tabu, né, na colônia não se fala sobre isso. E fomos retratar, então, cada pessoa que nós elencávamos, nós selecionávamos, era, então, o protagonista de suas histórias, né? Então, cada ator, ele dirigia as cenas, eram cenas curtas de 20 minutos, algumas de meia hora, e sempre nesse limiar entre ficção e realidade, né? Ficção e realidade. E aí desenvolvemos, então, esses 10 espetáculos. A minha ideia era trabalhar a priori com garotas de programa ou atrizes da pornô descendentes, né? Porque também é um assunto tabu, entendeu? Que não se fala. Imagino, super tabu. E Em qualquer. Uma sociedade extremamente conservadora, sim, né? E
E aí, assim, eu até encontrei, né? Encontrei, assim, atrizes que fizeram parte da pornô chanchada, né? Mas, enfim, não quiseram falar mais sobre isso, não quiseram se expor. As garotas de programa, muitas vezes, a família não sabe, né? E é uma exposição, porque você ia retratar sua vida ali no palco, né? Certo. Embora seja uma ficção em realidade, né? E aí eu falei, não, então não vou apostar mais nisso, que tá muito difícil, né? E aí vou então para a questão. Aí eu comecei a olhar dentro de mim, assim, nas próprias origens, nas raízes. Aí eu pensei, bom, eu sou neto de, de uma japonesa que nasceu em Hiroshima e que veio para cá antes da guerra, muito nova. E tá aí, vou falar então sobre a questão da bomba atômica. Porque a Segunda Guerra, assim, eu sempre estudei muito também, sempre li muito sobre a Segunda Guerra, né? E desde adolescente tudo. E eu sempre vi que ao longo dos livros de histórias oficiais existe um vácuo quando se fala sobre o Japão, a participação do Japão na Segunda Guerra, né? Se fala muita coisa da Alemanha nazista, Itália, campos de concentração, né, fotos de vítimas dos campos, mas quando se fala da bomba atômica, apenas tem aquela foto do cogumelo, né, da grande explosão nuclear, só que dificilmente você vai ver fotos de vítimas, né, como tem no Holocausto. Então sempre foi assim uma incógnita. Oi? Você tem razão nesse aspecto. É, Não vemos, né? Não tem, é, não é como os campos de concentração, como as isso, vítimas, né? Judeus, né? É isso, muito mais divulgado, é muito mais conhecido, né? isso. Sim, tem vários fatores por quê, né? Também enfim, teve uma censura forte também que o governo americano colocou de quarentena naquela região depois da bomba, porque ele não queria que caísse a opinião pública internacional, né, do que foi feito. Então teve toda uma arquitetura ali em volta para abafar o caso, né? Inclusive pessoas que filmaram um mês depois da explosão, esse material foi confiscado pelos americanos, entendeu? Depois de 70 anos entregaram, né? Documentos também, então tudo isso foi feito um forte esquema de censura, né, para não cair isso na opinião pública internacional, né? Sim. Enfim. E então sempre me causou essa incógnita, né, realmente o que era, o que foi realmente, mas não no olhar com filtro, né, não um olhar através do diretor ou de um escritor. Eu queria saber das próprias vítimas. Então minha ideia era direcionar então a pesquisa para trabalhar com filhos e netos. Eu pensei, então vou trabalhar com filhos e netos de sobreviventes, né? E aí fui tentar saber se tinha aqui no Brasil, né? Afinal, nós estamos falando da maior colônia, né, de japoneses fora do Japão, né? E aí eu não sabia, isso em 2012, eu não sabia que existia uma associação de sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki aqui no Brasil. Eu nem sabia que sequer eles estavam vivos, né? Quanto mais aqui no Brasil. Aí eu Certo. falei, nossa, uau, né? Falei, caramba, nossa, que fantástico isso. Então eu vou lá, né? E aí, coincidentemente, né, perto de casa, ironicamente no bairro da Saúde, próximo à Rua Urânio, fica a associação deles. Olha só. E aí eu fui lá, me apresentei, né, no princípio eles não entenderam nada do que eu estava falando, né, no sentido de que esse cara vem aqui falar de teatro, projetos de fomento, né, colocar a gente em cena, né. E aí demorou um certo tempo de convencê-los, explicar o que é o projeto, e acabou dando certo, eles toparam fazer parte. A minha grande. Então quando eu cheguei na associação, em 2012, tinha cerca de 116 sobreviventes, tanto Hiroshima como Nagasaki. E desses 116 na época, apenas 12, 13 frequentavam mais ativamente a associação, né? De reuniões mensais, jantares, almoços, palestra que eles dão em escolas, né? E aí tive minha grata surpresa que desses 12, apenas 3 quiseram falar. Os outros nem quiseram falar sobre o assunto, não quiseram tocar no assunto, né? Evidentemente por muito traumas, né? Perder a família toda, ver a pessoa derretendo na sua frente, né? Então, enfim. E aí esses 3 que eu encontrei, eles já eram palestrantes, começaram a dar palestra em 2005, já foram para quase 50 países dando palestras ao redor do mundo, voluntariamente, em prol da paz, contando suas histórias para que esses horrores nunca mais se repitam. Então, assim, Certo. foi para mim, digamos assim, entre aspas, fácil, né, de conseguir
trabalhar com eles porque eles já tinham o dom da palavra, né, de se expor, né, não tinham nenhum tipo de timidez, nada do tipo. E aí durou então 4 meses esse processo de desenvolver o roteiro junto com eles, do espetáculo, e fazer as marcações. Aí foi um barato, porque assim, o projeto, Leandro, ele tinha tudo para dar errado. Tudo. Primeiro Por porque quê? assim, primeiro porque foi a minha primeira direção. Eu nunca havia Certo. feito uma direção na vida, né? Eu havia feito algumas assistências de direções, mas não, enfim. Segundo lugar, que a questão da hierarquia na comunidade, né? Que eles prezam muito pela questão da hierarquia, né? Quem é um rapaz de menos de 30 anos chegando lá para senhores com mais do dobro da sua idade, né? Mais que às vezes triplo da minha idade, né? E outro fator que é um ano desconhecido para eles, né? E o fator também que mais assim queria tudo para dar errado, porque eles nunca tiveram nenhuma experiência de teatro na vida. Então, assim, tinha tudo para dar errado, assim. Inclusive o pessoal do elenco, né, do grupo, né, falou assim, olha, eu se fosse você não, não partia para essa não, porque é tremendo de uma roubada que você está fazendo, entendeu? É uma furada que você está fazendo, né? E questão da língua, né, assim, o Morita, que é o mais velho, hoje ele tem 96 anos, ele fala, assim, ele gosta mais de falar em japonês, né, ele até fala em português, mas ele não gosta muito de falar, né, ele se sente mais à vontade, assim, e a fluência dele é melhor em japonês. Aham. Então, quando eu filmei eles falando, conversando, né, levei lá pro grupo pra gente pesquisar, o pessoal falou, ó, é uma roubada que você tá se metendo, que você vai passar vergonha. Mas dentro de mim tinha uma convicção muito forte que aquilo me transformou de tal forma, aquela narrativa, me impactou muito, né? Que eu falei, não, isso não pode, mesmo não vou passar vergonha, isso pelo contrário. Essa narrativa tem que ser levada ao público, e isso vai se tornar uma coisa assim, eu acho que marcante para as pessoas que vão assistir, né? Sabe, sem nenhum tipo de ego mesmo, sem qualquer tipo de vaidade, né? No sentido de ativismo mesmo, né? Pela paz. E Uhum. aquilo me transformou de tal forma quando eu conheci eles, porque eles têm problemas de saúde, né? Com suas idades avançadas. Eles têm traumas tremendos psicológicos, né? E aquilo me transformou muito, porque não só como profissional, mas como pessoa. Porque eu era uma pessoa assim muito, reclamava muito assim das coisas, às vezes quando tem uma dorzinha aqui, você fala, ai caramba, multiplica por 100, né? Fala, ai caramba, sei o que, né? E, tá chovendo hoje, caramba, que saco, tá chovendo, não vou sair, né? E eu vi que com eles não, assim, eles nunca me deram nenhum tipo de trabalho, foi incrível, pelo contrário, foi muito prazeroso trabalhar com eles, sempre muito alegres, nunca atrasaram, sempre, a marcação é incrível, eles fizeram todas as marcações certinhas, nunca esqueciam, né? E além disso, o que me marcou muito mesmo foi essa questão de que eles levam a vida de forma leve, né? E com esse sentimento como missão. Eles encaram que eles fazem como missão. Uhum. Eles acham que eles só, inclusive eles acham que eles só sobreviveram porque eles foram, digamos que abençoados, né? Para que essa missão que eles têm em falar isso seja passada de geração para geração para nunca mais acontecer isso. Então eles acham que só eles ficaram vivos por causa disso. Rogério, e eu tive, né? Parte do que você está falando, eu vi acontecer, né? Quando vocês ficaram em cartaz no João Caetano. Essa questão do espetáculo teatral sendo feito algumas vezes por semana demanda deles um esforço físico muito grande, né? É uma coisa que É, você também teve que lidar com isso, né? é. Eu confesso que eu fiquei. Isso também foi um fator que tinha tudo para dar errado no projeto, né? Por exemplo, entrar em cartaz com ele seria maravilhoso, mas é fora de cogitação pela questão do cansaço físico, né? Eles até querem, né? Assim, a cabeça, a mente deles querem, né? E eles têm muito prazer em fazer o espetáculo. Inclusive o de 96 anos, o Morita, ele quer fazer, quer sempre estar junto, mas assim, infelizmente o corpo não acompanha a mente, né? Eles ficam exaustos depois da apresentação, né? Imagina, eu já fico cansado, imagina eles também. Porque o espetáculo é muito Exato. dinâmico.
Não é apenas a narrativa, né? A narrativa já cansa porque você lida com a emoção. Mas eles cantam, eles dançam também durante o espetáculo, né? Então ele é bem interativo com relação a isso. E o que me transformou muito nesse projeto foi que eles fazem sem reclamar. Eles fazem, eles passam por cima de suas dores, seus traumas, seus cansaços, e vão sempre com bom humor, fazem. Nós já fomos para mais de 7 cidades, foi visto por mais de 5 mil pessoas, eles fazem, e graças a Deus a gente tem lotado plateias imensas, gente para fora do teatro, nas cidades que a gente tem pelo interior, fora do estado também. Rogério, e esse projeto colocou, claro, né, e em você em contato com outros sobreviventes, outros batalhadores pela paz, né? E isso também deve ter sido uma coisa magnífica na sua vida, né? Ó, o Júlio César Dória aqui nos vendo, ó, né, prestigiando aqui a nossa conversa. Antes de você passar, mudar o assunto, ele perguntando como foi lidar, né, com esses traumas. Que isso devia aparecer, né, Rogério, no dia a dia do trabalho, da montagem, ou um dia que também nem sempre a gente está super, né, alto, Sim, todo sim, dia. Deve ter mexido com você lidar com esses traumas, com essas dificuldades que apareciam. sim. Aí eu vou falar do que você perguntou, depois eu vou retomar responder a pergunta dele, né? É, na verdade foi assim, em 2016, né, em 2013 nós fizemos algumas apresentações, foram 3 na verdade. Em 2016 a gente retorna com um projeto retorna com um espetáculo dentro de um projeto, que aí então decidi criar um projeto chamado Sobreviventes pela Paz. O que é o Sobreviventes pela Paz? É um projeto que tem por objetivo colocar em cena sobreviventes de grandes guerras e genocídios para que nunca mais isso se repita. Então eu vi que estava crescendo muito, tomando assim proporções muito grandes o projeto. Então eu pensei assim, então vamos trabalhar então nos seus desdobramentos. Qual que seria, além de Hiroshima e Nagasaki, qual seria o outro genocídio né, do século XX ou talvez de guerras? Com certeza o Holocausto. Né? O Holocausto também é um assunto que já pesquisava há muitos anos, sempre me interessou. E aí então eu decidi então que a segunda fase do projeto seria o Holocausto. E aí então fui em busca, começar a pesquisar quais eram sobreviventes que existiam aqui no Brasil do Holocausto também. Identifiquei já também, já estamos fazendo um trabalho já com esses sobreviventes também do Holocausto. Então nossa ideia é que de repente, lá para o ano que vem, a gente comece já a ser feito um trabalho já com sobreviventes do Holocausto também nesse mesmo formato de teatro documental, né? Uhum. E então de repente o projeto ele é grande, ele vai falar também sobre outros temas, né, sobre outras guerras, né? De repente, não sei, na terceira fase do projeto pode ser que seja o Vietnã, né? Não sei se tem sobreviventes do Vietnã aqui, talvez da guerra da Síria, ou da África, do Congo, né? Da guerra da Angola, né? Então tem muito assunto, né? Tem muitas recortes também que a gente pode trabalhar. Infelizmente, né, amigo, temos muitas guerras e É, genocídios que a gente falar, né? é. E respondendo a pergunta do Júlio, assim, foi muito difícil, Júlio, porque quando você assiste um documentário, já é altamente impactado por aquilo, né? Quando você assiste um filme, lê um livro, né, é uma coisa, porque ali tem, quer ou não, você tem um filtro ali de um diretor ou de um autor, né? Mas quando você está de frente com eles, escutando da sua própria boca o que eles vivenciaram, olhando nos olhos dele, ativando a memória deles, vendo lágrimas cair nos olhos deles, é outra coisa. Então, assim, foi muito difícil no começo, para mim, durante as 2 primeiras semanas. Eu já tinha feito uma pesquisa, né, muito grande, com vários documentários, livros, só que quando eu chego com eles e vou fazer a pesquisa de campo e começo a conversar com eles, de como foi a sua experiência, a poucos metros da bomba atômica, aquilo me impactou muito, né? Então, para você ter uma ideia, que durante a primeira semana, até um pouquinho mais ainda, eu tinha dores de cabeça todos os dias, né? Eu dormia mal, né? Eu tinha ânsias de vômito, eu tinha, assim, ficava muito pesado, sabe? Muito tenso, assim, né?
o volume de informação, né? E eu absorvi muito aquilo, né? A gente não tem ideia do que foi aquilo, a gente não sequer imagina o que foi aquilo, né? E, e eu pensei assim, estava ficando muito sensível, né? E eu não estava quase não conseguindo fazer esse trabalho, essa pesquisa. Eu tive que de fazer uma reflexão interna e fazer um distanciamento. Eu pensei assim, não, tudo bem, aconteceu isso, é fato real, eles estão aqui, mas por trás disso tem uma coisa muito mais importante, que é o quê? Eu preciso fazer esse trabalho, eu preciso levar isso a palco. As pessoas precisam saber o que aconteceu. Então eu tenho que me distanciar, eu sou um profissional, estou indo lá como diretor, e a partir desse momento que eu me faço esse despreendimento, né, entre aspas, esse distanciamento, aí eu consigo realmente então a trabalhar com esses traumas de forma que eles virem uma poética, se tornem uma poética em palco, em cena, né? E não mais um trauma pelo trauma, não é como se fosse uma reportagem sensacionalista, né? Não é a desgraça pela desgraça, mas a desgraça como transformação, né? O que você faz com aquilo, né? Rogério, e quando você vive isso com os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, você vive isso com os sobreviventes do Holocausto, né? Você faz um projeto como você fez no João Caetano, de um mês, com várias coisas, né? O Gandhi do João Signorelli, né? O Menina Cerejeira da Estela com, né? Os Passos de Sodoku. Então, quer dizer, espetáculos infantis, o espetáculo de você, o seu. Eu imagino isso é uma gama tal, né, de você assim contatar o absurdo da guerra, né, Uhum. que é complicado. Assim, eu acho que tem um trauma deles, mas também esse seu pessoal, na hora que você vai deitar, né, sua cabeça no travesseiro, você deve pensar, nossa, né? É um conta que realmente, se você não exercitar esse desprendimento, você enlouquece, né, cara? Não, você não faz o trabalho, né? Você não faz porque é tanta coisa envolvida, né? É tanto horror, né? Que você, porque assim, a gente não tem ideia do que aconteceu, tanto da explosão, né? Tanto também do que foi, o porquê foi aquilo e o que foi depois, né? E quando você começa a descobrir realmente as coisas na sua essência, na verdade mesmo, aí você se revolta, né? Eu acho que tem essas fases, natural do ser humano, né? Mas eu acho que é aí que está o lance, né? Não se você cair nessa espiral, né, de revolta, né, você acaba entrando na verdade do que o que promove a guerra, né? Que é a raiva do outro, que é não, tem que me vingar, tem que e não é afinal, né? O projeto não é isso, né? O projeto é o contrário disso, né? O projeto ele mostra o que aconteceu, ele é fiel porque ele tem os sobreviventes, o que aconteceu com eles, a experiência deles. Mas ele discute uma coisa muito maior, que é o quê? A gente quer despertar temas como a empatia, né? Apesar de ser uma coisa histórica que aconteceu com eles, datado, mas poderia ser com você, comigo, com você, né? Com nossos pais, nossos vizinhos, né? Então a gente consegue atingir o objetivo do espetáculo, do projeto, isso. A gente faz isso aqui, a gente inverte o olhar, né? Então quem está na plateia, na narrativa deles, a pessoa se enxerga lá, né? A pessoa é transportada para aquela época, para aquele momento da bomba. Então é assim, rola uma catarse assim absurda, né, durante o espetáculo. Que a gente está no palco, a gente sente aquela emoção, né, aquela massa, né, aquela onda vindo assim da plateia, né, de choro, de soluços que você percebe. Não, Mas eu passei, né? Eu sei o que você está é, falando, e é verdade, é intenso, é uma coisa que te transporta, e como eles estavam lá, eles não estão falando de literatura, sim, né? sim, É outra coisa, você entende? Não é ficção, infelizmente, né? é. É, são vários tapas na cara da gente, né? E aí o espetáculo então ele trabalha sempre com isso daí, como você falou, o tapa, mas não é só tapa pelo tapa só, é o tapa, mas tá, legal, ok, foi isso, mas o que você vai fazer com isso, né? Então tudo isso para discutir Exatamente. temas como a empatia, como a cultura de paz, o perdão. Então tem uma cena belíssima, eu dando spoiler aqui, né? Mas tem
uma cena belíssima, que inclusive nem foi eu que construí, né? Que foi um trabalho muito colaborativo com eles, né? Então foi uma cena assim que a senhora Junko, que é a única sobrevivente, né? Os outros dois são homens. A senhora Junko, que é inclusive a mais nova, tem 77 anos, ela trouxe essa cena que foi o que aconteceu com ela. Ela estava nos Estados Unidos para dar palestra há muitos anos atrás, eu não me lembro o ano, e foi a primeira vez que ela foi para os Estados Unidos. Ela até ficou meio receosa de ir, assim, porque foi um convite por uma universidade americana, e aí ela ficou meio receosa de ir, né? Ela nunca foi para os Estados Unidos, né? Será que eles vão, sei lá, me destratar lá? Será que vão? Não sei, né? Ela ficou com receio de ir. Mas algo dentro dela, no coração dela, dizia que ela tinha que ir. Ela acabou indo, né? Foi com receio, foi com receio mesmo, foi. Pois bem, chegou nos Estados Unidos, começou a dar palestra lá, e aí, assim, todas as pessoas ficaram super emocionadas, né? Se choravam muito, né? E aí o que chamou a atenção dela foi lá no fundo, na última fileira da poltrona, tinha um senhor que chorava muito, né? Chorava assim, sabe aqueles shows que começam a contaminar as pessoas, né? De soluçar, né? Aí acabou a palestra, esse senhor levanta da plateia e começa a caminhar em direção a ela, para na frente dela e pede perdão para ela. E aí ele fala assim, perdão pelo que aconteceu com vocês, perdão pelo que meu povo fez com vocês, perdão pelo que o governo norte-americano fez com vocês, né? E começou a chorar, né? Desabou assim na frente dela. E aí ela também desabou, né? Enfim, aquela emoção, né? E aí ela abraçou ele e falou, você não precisa pedir perdão, porque o que aconteceu não é culpa sua, nem do seu povo, nem do governo. A culpa é a guerra é o culpado. E aí no final, depois, ele foi contar para ela que ele foi um militar e lutou na guerra do Vietnã. Né? Então, ou seja, quando ela contou isso para mim, eu falei, não, isso vai ter que virar uma cena do espetáculo. Né? Então nós trouxemos esse tema, e virou o tema perdão, né? Então a gente trouxe o perdão para dentro do espetáculo também. Então o espetáculo não gira apenas, a narrativa deles não gira apenas no momento que eles estavam, né? Na explosão. Ele é maior já, ele passa antes da guerra, durante e depois também, que foi esse caso dos Estados Unidos, caso aqui no Brasil também. Curiosidades, coisas assim engraçadas que aconteceu com eles também, tem no espetáculo também. E esse espetáculo, como é que é? Está em que ponto? Assim, já está pronto para mostrar para a gente? Como é que está? Ele está seguindo, né? O espetáculo ele teve 19 tratamentos, 19 versões, né? E aí, cada vez que eles traziam uma coisa diferente, eu colocava, assim, eles ficavam enlouquecidos, né? Falavam, pô, cada semana você traz uma coisa diferente, cara. É o tal do work in progress, né? Quer dizer, é uma coisa fantástica isso também, né? Você aproveita uma ideia que ela está sendo sempre modificada, enriquecida, ou seja, você sempre tem um espetáculo novo para mostrar para a gente. Né? De vez em quando você tem que fazer uma síntese e formatar e ficar em cartaz com a gente um pouquinho. Né? Ideia e fatos, né, que aconteceu com eles também, porque assim, pelo fato de ter acontecido, não quer dizer que vai virar pode ser um potencial de uma cena, né? Pode ser, às vezes não funciona, né? Quer dizer, teve muitas coisas que desses ao longo de 19 versões, né, do roteiro, tinha coisas que eram belíssimas. Teve 19, né? Porque cada coisa que eles faziam, eu falei, nossa, que legal, isso vai virar uma cena, né? E tinha coisa que não funcionava, entendeu? Eu tive que tirar. Mas o espetáculo ficou muito longo. A gente está lidando com 3 sobreviventes. Então, assim, imagina, cada um dá para virar uma peça de teatro ali. Né? Porque eles têm idades diferentes, eles estavam no mesmo lugar, só que em quilômetros diferentes da bomba atômica. Então, imagina, você tem 3 histórias ali, dá para virar 3 espetáculos. Só que, tanto que a primeira versão do espetáculo durava 3 horas. Era impossível. Nossa, para eles, tadinhos, né? Para o público adorava, porque assim, tinha coisas ali que, nossa, era fantástico, né? Mas não dava, assim, não tinha como, né? E aí foi reduzindo, e aí virou nesse formato hoje, que acho que já tá bom. Quando nós chegamos na 19ª versão, eu falei, olha, gente, vamos falar agora que acabou a versão, tá? Essa é definitiva. Eles deram, graças a Deus. Graças a Deus.
Vamos começar, né, a fazer É, uma coisa só, né? E é, essa última, quer dizer, foi a última versão que eu vi, e quer dizer, eu já acho que nem mudou, é uma versão. Hã? já mudou, inclusive. Não, que foi essa palestra que você realizou, né? Por último, no João Caetano agora, esse formato, né, da palestra, que também é uma coisa muito forte também, né, Rogério? É É, mesmo enquanto ela é forte enquanto teatro, enquanto espetáculo, ela continua forte enquanto palestra, enquanto aí tem aquela inserção da música que sempre dá uma sublinhada uhum, lindamente, né, assim, do sentimento, enfim, do que está fluindo. Quer dizer, mais um formato possível também nesse projeto, né? é. O espetáculo, assim, são duas coisas diferentes, assim, né, que a gente tem hoje como vou usar o termo produto, né? Eu sei que muita gente torce o nariz para falar produto em teatro, né? Em arte, né? Mas, enfim, nós temos dois, assim, produtos, digamos assim, né? Desse projeto, né? Duas formas, né? De fazer. O espetáculo, que é hoje o que já está pronto, que é um teatro documental, né? Ele, na verdade, chama-se Biodrama, que é uma metodologia que foi desenvolvida pela dramaturga e diretora argentina Vivi Telas, que é parente do Sim. teatro documental, né? Uhum. Que no começo, inclusive, não tinha músicos, tá? Hoje, o que você viu era a versão sem músicos. Hoje nós temos a versão com músicos e a gente sempre, Uhum. na cidade que a gente vai, a gente contrata os músicos, que são os taikos, que são aqueles tambores japoneses, né? Então, Sim. virou uma grande produção. Hoje nós trabalhamos com 20, 30, 40 músicos em cena também, né? Parece praticamente uma orquestra, onde esses músicos também contracenam em cenas também específicas, né? Então é nesse formato que a gente chegou e esse que está pronto, que não vai mudar agora, né? E a outra coisa é a palestra, que você disse. A palestra, ela tem um caráter um pouco mais assim artístico do que eles faziam antigamente, né? Então eu pensei em colocar elementos também de música, né? Então, por exemplo, antes da palestra a gente executa a música ao vivo, um piano, toca Imagine do John Lennon, né? Tem tudo a ver com o tema, né, da peça. Sim. Então a gente está sempre trabalhando experimentando formas novas, né, de fazer, se reinventar, né? A gente está falando dessa questão da pandemia, né, que o artista tem que se reinventar. A gente também se reinventa porque eu não sei se isso é do artista, não sei se é de mim, mas eu quero sempre aprimorar mais, né, o trabalho que a gente faz para deixar sempre aquele primor. Eu acho que isso eu aprendi muito com o Zé Renato, né, trabalhando com ele. Esse primor que a gente tem que sempre atingir sempre melhor, né? Hum. Eu tô em quarentena, Rogério, não repara se você ou a galera se late cachorro, tá gato, porque eu tô em casa, então tem um cachorro aqui. o Júlio está perguntando, para quem não conhece, qual a previsão. Ele está perguntando o quê? Qual a previsão da estreia dessa nova versão? Você São duas consegue coisas agora entender? que nós temos, né? Nós temos, tá em processo esse segundo espetáculo, que é o do Holocausto, né? Que nós Sim. estamos ainda nessa fase de pesquisa histórica, porque o Holocausto é muita coisa também, tem várias coisas para pesquisar, tem várias vertentes. Cada vez que pesquisadores descobrem mais coisas, descobriram, alguns anos atrás, artes que se produziam nos campos de concentração, né, desenhos, pinturas, partituras musicais. Inclusive, o ano passado esteve aqui na Memorial da América Latina um maestro, se não me engano, italiano, que ele roda o mundo só tocando músicas originais que foram compostas nos campos de concentração, né? Sim. Então, pouca gente sabe disso, que existiu isso também. Então, tem muita vertente, né? Tem muitas coisas, né? Uhum. Então, isso é para o ano que vem. Agora, os sobreviventes, íamos retornar de novo esse ano, só que foi cancelado, né? Ele fez uma pergunta aí, né? Rogério, o que o Júlio perguntou agora, e eu também, na hora que estava falando, assim, porque você usa a expressão biodrama atualmente, né? E conversando também na semana passada, retrasado com o pessoal do Mungonzá, também nós falamos também do teatro documental. Qual que seria a principal diferença entre o biodrama e o teatro documental? Eu falo biodrama porque seria o que mais se aproxima da nossa, digamos, metodologia, né, que a gente segue. Na verdade, a gente não segue nenhum nem outro,
Porque quando a gente trouxe a Vivi Telas para cá, e aplicou assim o biodrama com a gente, ficamos 2 semanas, né, com a Vivi Hum, Telas. E ela desenvolveu esse biodrama, que assim, ele é parente do teatro documental, ele é dentro do teatro documental, né, só que ele tem algumas diferenças, né. Então, por exemplo, o biodrama, ele fica um limiar entre a ficção e a realidade, né. Ele trabalha muito isso. Então, assim, ele não é 100% documental e ele também não é 100% teatro, né, porque o teatro é ficção, né. Embora você também possa ter espetáculos também inspirados em fatos reais também, né? sim. Mas o biodrama, ele fica bem nessa linha tênue entre o ficcional o ficcional e a fantasia, né? Desculpa, o ficcional e a realidade, né? A Aham. gente não segue nenhum nem outro porque é o seguinte, quando a Vivi Telas veio para cá, ela falou assim, olha, o biodrama você só pode aplicar com pessoas que não são atores. Pessoas que, assim, não tenha nenhum tipo de ligação com teatro, enfim. Quanto mais crua a pessoa tiver, melhor, né? Então, ela teve essa experiência com biodrama com a tia dela e a mãe dela, que foram as primeiras, digamos, cobaias, né, dela. E depois ela aplicou para outros grupos também. Então, por exemplo, taxistas, bruxas de verdade, entendeu? Então, ela foi trabalhando sempre com pessoas assim interessantíssimas, né? Uhum. Só que Olha, quando a gente começou a pesquisar, a gente misturou ator com pessoas que não eram atores, né? Então eu falo biodrama para chegar mais próximo, mas na verdade não é nem um nem outro, né? Rogério, a gente está chegando no final, né? Que quando dá 1 hora o Instagram derruba, né? Então eu queria que você meio que fosse pensando no fechamento. Eu fico pensando que isso nós já conversamos informalmente. O que o projeto Sobrevivência pela Paz quer despertar, quer trazer, que as pessoas não esqueçam o que já aconteceu. Você vê alguma relação com o que a gente está vivendo agora, hoje? Lógico que não tem uma guerra de uma forma formal, digamos assim, como, né, já foram as outras guerras, mas isso que a gente vive hoje, você vê alguma semelhança? Você acha que o homem aprendeu alguma coisa depois de tanta desgraça, tanta coisa que aconteceu já na nossa humanidade? Não, eu acho que o ser humano, ele vira e mexe, ele esquece, né, o que aconteceu. Eu posso citar coisas assim até mais absurdas de pessoas que negam, né, os negacionistas, revisionistas, que negam o Holocausto. Nós tivemos casos que eu fiquei. Você começa a pesquisar, né, se mergulhar nesse assunto e ver, inclusive, autoridades, né, pessoas líderes, né, de outros países, inclusive, que negam o Holocausto, né, pessoas também falando que agora, inclusive, que é um absurdo que eu fiquei sabendo que em outros países, né, não vou citar qual país, mas enfim, que um líder lá religioso, né, político, culpou os judeus pelo coronavírus, que é coisa judaica, foi os judeus que inventaram. Quer dizer, ou seja, está se Meu repetindo a mesma Deus. história que foi na Peste Negra. E na Peste Negra, acusaram os judeus também de disseminar a Peste Negra. Falaram que foram eles que contaminaram os poços, né? Então, ou seja, vira e mexe, a história está se repetindo, né? Só muda os Uhum. personagens, mas a história se repete. Então, o objetivo do projeto é esse. É alertar, mostrar que aconteceu, para que não se repita isso. Para a gente acabar de vez com esse racismo, com essa intolerância religiosa, de qualquer tipo de religião, né? E mostrar que nós somos humanos. Nós somos humanos, não importa a religião, não importa a preferência política, não importa a orientação sexual, não importa se você é pobre, se você é negro, se você é rico, entendeu? Onde você mora, o que você come, o que você veste. Não. Nós somos seres humanos. Então temos que nos respeitar, nós temos que realmente trabalhar a cultura de paz e a saída sempre pela democracia. Nunca é pelo discurso do ódio e nunca é pela guerra. A saída é pela democracia, pelo discurso, né? Porque quando há briga, quando há guerra, só resulta em uma coisa: morte. Inocentes, e geralmente sempre os inocentes que morrem, não os algozes, os que promovem a guerra, os que ganham dinheiro e os que são os fazedores de guerra. Quase nunca eles são pegos, não são condenados ou não morrem. Eles conseguem se safar disso.
né? Então, o nosso discurso é sempre pela paz, pela democracia e pelo diálogo, né? Isso que é o nosso projeto. Meu amigo, eu queria agradecer muitíssimo você ter vindo aqui conversar com a gente. Essa mensagem sua é tudo que a gente precisa nesse momento, né? Ouvir essa mensagem e vivê-la, né, também, Exatamente. né? Não teorizar, porque chega, né? Vamos praticar isso, né? Então, muitíssimo obrigado. Eu acho que esse é o tipo da conversa que a gente tem que ter mais vezes, viu? É verdade. Tomara que esse isolamento acabe logo, que a gente volte para o teatro, mas enquanto isso, acho que a gente pode conversar mais vezes de novo. Muito E obrigado. dizer muito obrigado e dizer assim, para a gente parar com essas brigas, né, que a gente está tendo aqui no nosso país e no mundo, né, de um xingando o outro, parando de conversar com o parente, com o vizinho, com o amigo, por causa de coisas políticas, né? Só tende a perder nós como população, né? A gente precisa se unir nesse momento que a gente está vivendo nessa pandemia. Momento de união do país e do mundo, né? Não é separar, né? O que separou, inclusive, foi nos campos de concentração, que se separavam lá, né? A gente tem que realmente se unir com um bem maior, pela paz. Tá Muito certo. obrigado a você e a todos aí pela live. Boa noite, Rogério. Muito Tchau, obrigado. Um tchau. grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau.